Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao painel Na Escuta, as oportunidades do podcast. Eu sou o Bruno Venga, sou cofundador da GovTech, uma venture builder focada em tecnologia, e cofundador e sócio da Olá Podcasts, uma plataforma 100% brasileira que tenta fazer um pouquinho de tudo nesse mundo do podcast. A gente é distribuidor, a gente é host, a gente é criador de conteúdo, e estamos nesse mundo se aventurando em fazer o melhor possível. E uma honra danada receber aqui para esse papo dois caras, cada um atuando num pedaço desse mercado de forma brilhante. Primeiro, Beto Estrada, apresentador do Matando Robôs Gigantes, famoso e maravilhoso Matando Robôs Gigantes, sócio da agência BKR, e um nome bonito, né? O Creative Producer do Spotify, de podcast. E tenho também comigo o Patrick, jornalista, escritor, podcaster, autor do 45 do Primeiro Tempo, livro e podcast, além de fazer um trabalho super bacana lá na PAN, com outros podcasts. Bem-vindo, pessoal. Opa, prazer. Fala aí, tudo bem para quem está acompanhando? Fala, Brunão. Fala, Patrick. Tudo em paz? Fala, Beto. Fala, Bruno. Tudo ótimo, cara. Muito bom a gente falar de podcast. Vai ser uma noite muito gostosa. Valeu, obrigado pelo convite. Super legal. Eu acho que a gente falar de podcast num evento tão bacana como esse, assim, a convite do Márcio, eu agradeço aqui de antemão, Márcio, o pessoal da Secom. E eu queria deixar uma pergunta para a gente começar esse papo para vocês dois, considerando que esse é um fórum que não necessariamente a nossa audiência aqui agora atua necessariamente no mundo de podcast. Então, eu queria começar perguntando uma coisa que é bastante repetida, e eu queria a opinião de vocês sobre isso. Em podcast, de fato, o conteúdo é o rei? Vai lá, Beto. Cara, eu acho que sim. Eu acho que em diversas partes, né, da mídia e tal, o conteúdo é rei, mas eu acho que no podcast é onde o conteúdo é o mais relevante de tudo, assim, você tá engajando a atenção das pessoas durante muito tempo, independente de qual seja o tamanho do conteúdo que você faz, mas você precisa ter o que dizer, você precisa ter alguma mensagem para comunicar, porque senão as pessoas não vão chegar até você, e além disso, né, o conteúdo é o que vai fazer a audiência permanecer com você, a sua audiência crescer. Podcast não é uma mídia em que você nasce hoje, publica o seu conteúdo hoje, e você daqui a 1, 2 semanas você já está com 1 milhão de pessoas te assistindo, nem nada disso. Pelo contrário, ele é uma mídia de construção de audiência, de construção de base, e que você vai vendo um crescimento gradativo, mas você vai tendo esse crescimento porque você tem um conteúdo muito bom, um conteúdo muito profundo, e isso vai colocando pessoas, gerando boca a boca e crescendo a sua audiência e te estabilizando. Então, para que você tenha longevidade, que é o que a mídia podcast mais pede das pessoas que produzem conteúdo, você precisa sim dar uma prioridade total ao seu conteúdo. Muito legal. E puxando isso, Patrick, só um link aí para você, eu acho. O Beto está fazendo isso há 12 anos e são 12 anos de aprendizado, com toda certeza. Você, Patrick, que vem de mídias mais tradicionais, construindo coisas incríveis durante sua carreira, e agora fazendo essa migração para uma mídia nova, que é o podcast, como é que você enxerga essa coisa do conteúdo ser o rei e como fazer uma transição entre esses dois tipos de mídia? Legal, eu acho que sim, eu acho que o conteúdo é rei, concordo com o Beto, tem muito sentido na construção, né? O conteúdo é fundamental para você engajar, para você permanecer, ter vida longa, né? E não à toa o Beto teve toda essa construção em 12 anos, a gente tem muito que aprender com ele nesse aspecto. E acho que, Bruno, você tocou uma coisa, um ponto importante que eu acho interessante. Eu, de fato, né, eu venho de uma mídia que muita gente confunde, né, rádio, podcast, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, mas são primos, digamos assim, mas tem o podcast tem
tem algo diferente, assim, tem uma coisa que você comunica de uma forma um pouco diferente, sabe? É um produto que você... E por que o conteúdo é rei? Porque primeiro você tem que ter muito o que dizer, né? Assim, uma mensagem legal para alguém querer te seguir, gostar. Se gostou, ele vai voltar a te ouvir, e você tem que ir alimentando isso e crescendo, porque aí, dentro de uma audiência muito fiel, né? Eu sou um podcaster relativamente novo, né? Eu estou há 1 ano e meio no 45, mas eu estou tocando também um outro projeto lá na PAN, que é o Histórias da PAN. Então, estou aprendendo muito com o podcast e entendendo que ele é um produto muito de engajamento. E ele tem engajamento porque você tem que ter muito conteúdo também, né? Você engaja quando você tem o que dizer. E então, assim, tem um pouco essa... Às vezes não é assim, se você apresenta um jornal, por exemplo, você tem um formato, eu que venho do microfone durante muito tempo, ancorando programas, faz uma migração do podcast, vai ficar aquele jeito meio engessado, digamos assim, é um outro formato, é uma coisa mais solta, é uma coisa que você traz o cara para a conversa, você tem uma certa originalidade, não que você não tenha no microfone, mas ali tem todo um formato que você tem que ter um certo cuidado. O podcast ele é um pouco mais solto, mais gostoso, mais real, mais verdadeiro, né? Não sei se são todas essas palavras, depois eu quero ouvir muito vocês nesse aspecto, mas eu acho que sim. E aí sim passa pelo conteúdo. Eu acho que o conteúdo é rei neste sentido. Para você manter, continuar e crescer, tem que ter conteúdo, cara. Eu concordo com vocês também. A gente vem produzindo muita coisa e fica muito claro na análise da audiência, na análise do engajamento, que quem de fato está se preocupando com o conteúdo e não está dando aquele tiro curto, né, de ter o que dizer, mas ter pouco o que dizer sobre o assunto, essas pessoas que são as pessoas que acabam transcendendo e conseguindo fazer a diferença. Eu escutei você falando uma vez, Beto, e queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, obviamente com os comentários do Patrick, que de acordo com pesquisas, e isso foi se afirmando, que o momento ideal de escutar podcast é quando o corpo está ocupado e a mente vazia. E por isso a mensagem do podcast é passada de uma forma tão objetiva e chega, de repente, às conversões que as mídias gostariam de ter depois de construído uma história. Conta um pouco para a gente sobre essa frase, que ela é muito boa. Assim, é porque isso já é uma coisa que, ao longo desses 12 anos, né, um relacionamento que a gente tem com a audiência, que a gente criou e com tudo, e também olhando do lado da agência, que a gente faz aqui na BKR diversos podcasts para marcas. E a percepção, se você olhar na pesquisa, você vai ver que ela diz o seguinte, é que quando os hábitos de consumo da audiência, em primeiro lugar, estão fazendo faxina, lavando louça, fazendo faxina, e o terceiro é deslocamento e academia, né? Exercícios esportivos e tal. E quando você começa a analisar esse tipo de coisa e casar com a forma de engajamento que o podcast tem, é onde você entende a diferença da mídia para outras mídias. Por exemplo, você pega uma televisão hoje, uma televisão ela divide a sua atenção com uma tela, ou duas até, né? Mas assim, poucas pessoas hoje veem a televisão sem pegar o celular ali e, enfim, navegar nas redes sociais, responder um WhatsApp, uma rede social, alguma coisa assim. Quando você está sentado no computador, você abre uma aba sua ali, você está ouvindo um YouTube em segundo plano, enquanto você está trabalhando, está fazendo alguma coisa. O podcast, no geral, né, porque a gente também não pode dizer que é todo mundo que faz assim, mas no geral, e as pesquisas dizem que ele entra exatamente nesse momento, que são as tarefas que repetitivas, né, que você tem na sua vida, e que elas precisam que a sua mente esteja em algum lugar, e aí as pessoas estão adotando o podcast para ele ser o companheiro desses momentos. Então, se você pensar, eu sou uma dessas pessoas que lava a louça, boto ali o celularzinho do lado, boto podcast, quando eu vou para a academia também fazer uma esteirinha, eu boto podcast. Então, o que acontece nesse momento? Você tem alguém ali que está te acomodando, o corpo está ocupado, e é aí que eu sempre falo isso, e a mente está vazia. E nesse momento, você está 100% dentro da cabeça da pessoa. Você está ali dentro, a atenção que a pessoa tem, ela é totalmente sua.
Então, assim, também isso pode ser uma armadilha para quem não tem um conteúdo muito profundo. Porque eu já conheci, ao longo de muito tempo, pessoas que, eu quero ter um podcast. Por quê? Porque podcast está na moda. E aí a pessoa fala, eu quero entrar nessa mídia, mas ela não tem o que dizer, ou melhor, o que dizer todo mundo tem, mas às vezes ela não tem coisas que sejam interessantes para outras pessoas ou não sabem comunicar isso de uma forma que a mídia pede, porque a gente estava até conversando um pouco antes, né? O Patrick, que tem essa experiência que vem do jornalismo, que vem das mídias chamadas tradicionais, ele deve ter uma percepção completamente diferente de que a forma como eu me comunico aqui no podcast, ela é uma forma pessoal. É quase como se eu tivesse, quando eu estou com outras pessoas, sentado numa mesa de bar e eu convido essa pessoa para se sentar ao meu lado e participar do nosso papo. Então tem uma informalidade que ela não pode ser confundida com amadorismo. Ela é técnica, você tem que ter técnica para fazer isso, conhecimento e profundidade. Mas você tem que saber o momento em que você está entrando. E aí é onde eu repito a frase, que você entra no momento onde o corpo está ocupado e a mente está vazia. Perfeito. Acho que, depois de uma resposta, acho que o Beto costurou, acho que na tua pergunta, Bruno, perfeitamente. E eu trago um pouco a minha experiência recente como podcast lá no 45, é muito isso, cara. Tem um pouco dessa informalidade, eu recebo muito retorno, né? Eu tenho por hábito mesmo, eu uso muito meu Instagram também para trocar ideia com quem ouve o podcast, eu vou respondendo. E assim, Beto, acho que 60%, 70%, eu acabei de fazer uma caminhada ouvindo o episódio tal. E os meus podcasts são um podcast um pouco mais longo, né? Eu trabalho com 50 minutos, tem entrevista de 1 hora, até de 1h10. Você imagina, a pessoa está presente ali naquele tempo, não efetivamente que escute tudo, mas uma boa parte desse conteúdo, e é uma presença de fato, cara. Isso que eu acho fantástico no podcast, é uma presença absoluta mesmo, de retorno, né? As pessoas dão detalhes, então essa acho que é a grande riqueza, né, do podcast, que isso pode reverter para marcas, para outros negócios, como é o que o Beto falou, a retenção. O cara está muito presente, cara. Na televisão ele está ali vendo, ele está mexendo no celular, daqui a pouco ele pega o controle e troca de canal, né? Você tem um podcast, não, cara, você está muito presente. Então, e aí eu reforço o que o Beto falou, você tem que ter muito conteúdo para você manter isso com muita frequência, né? Para você trazer o cara novamente, para ele estar com você, para ele puxar toda sexta-feira, o dia que eu hospedo meus episódios, toda sexta-feira, 6 da manhã ali, se ele quiser 6 ao longo do dia, porque o podcast é se levantar, você acessa quando você quiser, ele puxa a cadeirinha dele e vai ouvir a minha conversa na semana. Então, eu acho que é isso. Essa é a grande riqueza do podcast, cara. Eu que venho um pouco dessas mídias tradicionais, a retenção de atenção é um negócio impressionante. E uma coisa que você falou, Patrick, que é muito interessante, que é o seguinte, o podcast, ele tá lá, né? Ele não tem uma hora que ele é transmitido, ele tem uma hora que ele é publicado. Então, isso é uma coisa também que tanto os influenciadores que querem trabalhar fazendo podcast, quanto as marcas que querem entrar nesse mundo, elas têm que entender que aqui quem define o momento não é você, é o seu consumidor. Então é importante você ter um entendimento de quem é o seu consumidor, de qual é o horário que ele tem esses hábitos, para que você possa participar ali no hábito dele. Mas é ele que vai escolher, a decisão é dele de estar lá. Então, entram algumas outras coisas importantes no podcast, que é, por exemplo, a periodicidade, ela é muito importante. Você tem que estar ali, né? Você não vai estar ali toda sexta-feira, você tem que estar ali completamente presente. E se você quer fazer um produto semanal, eu, por exemplo, sempre recomendo para as pessoas trabalhar o semanal. O quinzenal e o mensal são projetos que você tem que... É muito mais complexo, você tem que olhar outros valores. Mas o semanal, pelo consumo da mídia, você precisa ter... É muito importante você ser periódico, você cumprir o seu horário de publicação, para que você dê sempre a opção, para você estar ali sempre disponível para a pessoa, né? Essa dica é muito valiosa. Eu venho acompanhando isso. Eu comentei com vocês, né? Lá na Olá, a gente já publicou mais de 1.500 episódios produzidos pela Olá antes de ser a plataforma. E, de fato, além das pessoas terem o que dizer, as que têm frequência semanal, principalmente, Beto, são de fato os podcasts que se mostram presentes, né?
E eu acho que para construir uma relação tão próxima como é do ouvinte com o podcaster, essa frequência ela é quase um respeito por aquele tempo dedicado a escutar, e enfim, eu enxergo um pouco disso. Queria que vocês comentassem um pouco, e aí eu acho que o Beto ele pode começar contando pelo momento dele na história, e o Patrick conclui esse pensamento, que o Beto lá atrás, quando ele resolveu fazer podcast, não tinha nenhuma forma técnica, diria que simples para fazer isso. Queria que você contasse um pouco disso, e a gente chegar até esse momento onde hoje, de novo, agora eu vou ficar falando da Olá, porque eu também preciso falar disso, né? Hoje é muito simples, você quer criar seu podcast, se tiver um arquivo gravado MP3, em 4 cliques você cria seu podcast e não paga nada por isso hospedando na Olá Podcasts. Conta pra gente como era lá quando você começou, e a gente conclui na discussão se é legal ou não é legal, ou que oportunidade é essa das plataformas agora passarem a buscar conteúdos originais e exclusivos. Queria fazer um paralelo do nascimento, onde tudo era completamente aberto, a esse momento que há uma certa concorrência e aparecendo exclusividades no mercado. Cara, isso é muito doido. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Porque, cara, toda vez que eu volto no tempo para pensar porque quando a gente começou, as pessoas não têm noção, eu gosto de fazer alguns paralelos, assim, eu divulgava no Orkut porque não existia Facebook. Sim, são algumas coisas, assim, simbólicas. O iPhone 1 estava sendo lançado, sabe? Foi o ano em que esqueci o nome, a menina, a esposa do Marcelo Camelo, fez sucesso no MySpace Malu com Magalhães. 5 mil. Malu Magalhães, ela tinha 5 mil e saiu na TV porque tinha 5 mil seguidores. Você vê, hoje as pessoas não respeitam 50, 100 mil seguidores. Naquela época, a menina se tornou uma celebridade. Então, assim, nesse momento do mundo foi onde a gente começou a fazer podcast. E o que eu estava falando para vocês é que eu tinha que publicar num blogspot e não tinha player no Blogspot. Então eu tinha que fazer o meu conteúdo, editar o meu conteúdo, que não era simples, não existiam ferramentas que propiciavam uma edição de uma forma tão fácil assim. E aí depois a gente ia num site chamado ForShare, subia lá, que não tem play também, a pessoa tinha que baixar. Agora, a gente já passou por muitas coisas nesse período. Tem uma que é muito curiosa, vou tentar ser muito breve aqui, mas é que um dia o player, a gente estava falando aí de ter frequência, né? O player do Blogspot parou de funcionar. E aí eu, Afonso e o Diogo, lá, os meus sócios no Matando Robôs Gigantes, a gente tem que publicar, a nossa audiência não pode ficar sem, a gente entende o valor disso. E aí a gente foi até de madrugada, a gente entendeu um código, a gente não programa nada, tá? É só um parênteses que eu não entendo nada de programação. Mas a gente leu um código e falou assim, beleza, tem aqui dois pontos, igual, aquela coisa de código. Esse é o código. Vamos pegar o código do player, porque já tinha player do Blogspot nessa época, você embedava lá, que não está funcionando. Aí a gente pegou também o negócio da fonte e começou a comparar. Tá, aqui tem o 2 pontos. Aí a gente começou a perceber, faltou, sei lá, o igual, faltou o mais. E a gente começou a consertar na mão. E durante 1 ano e meio, porque você não tinha confiança nas plataformas de publicação, não existiam plataformas de streaming, a gente tinha um arquivo no Word que a gente, quando publicava, ela dava Ctrl+C, substituía no oficial lá do Blogspot, no meio botava uma linha que era onde estava no ForShare. Então, assim, a gente fez um trabalho manual durante muito tempo até chegar nessa realidade de hoje que, puta, que bom que todo mundo pode fazer, ter acesso, faz de casa, publica, mas foi uma jornada, cara. A gente passou por muita coisa e a gente viu tudo, basicamente, relacionado a podcast dentro do Brasil, né? E aí, quando a gente chega nesse momento das plataformas buscarem conteúdo original, a Olá hoje tem 70 podcasts originais, sendo que desses 65 estão exclusivos lá com a gente, que é um movimento mesmo de tentar construir algo que tenha total autenticidade e, de alguma forma, um equilíbrio entre a mensagem que está sendo passada. O que te parece, Patrick, quando você, que é um criador de conteúdo, de novo, vindo de uma mídia tradicional, lançando um podcast que já faz sucesso, que é super legal, inclusive recomendo muito, o que parece para você esse movimento do mercado de exclusividade? O que comporta, Bruno? Eu acho que você tem essas duas possibilidades, cara. Eu acho que faz parte de um processo de construção, de modelo de negócio. Acho que, enfim, acho que isso é o mercado, cara. Eu não tenho uma opinião extremamente
não deve, eu acho que tem que ser uma coisa aberta. Eu acho que não, acho que cabe, depende muito do próprio processo de construção do mercado, né? Que ainda está... É o que a gente estava falando antes, ele está ainda num processo em construção, né? O podcast, está todo mundo falando de podcast, mas assim, ainda falta um caminho aí, e que legal, né? Que a gente está vivendo esse processo, né? Essa construção que cabe exatamente nisso agora, uma exclusividade aqui, em algo que funciona. Eu não tenho eu acho que comporta, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho muito interessante essa construção, né? Olhando um pouquinho pelo que o Beto acabou de dizer, né? Desses 12 anos aí de construção e o sucesso que ele obteve, sendo os pioneiros aí. E eu cito um outro que é um grande amigo, que é o Luciano Pires, do Cafezinho Brasil. Eu estive lá com ele participando do programa. Tem uma coisa que é muito interessante, que acho que é legal passar essa mensagem também, né? Cara, o podcast ele é construído, cara. Ele vai sendo construído, né? Ele cria uma audiência tão fiel, cara, que isso é uma coisa que eu queria falar demais. Então, você pega todo o sucesso que o Beto teve, eu estou citando aqui o Luciano, que são caras... Você constrói isso, cara, aí é um negócio impressionante que as pessoas ainda não têm a noção. Eu acho que o mercado ainda não se ligou muito nisso. Ou está se ligando, mas ainda está entendendo, está tateando. Por isso que passa por isso que você falou, Bruno, dessa busca também por exclusividade, de ver potenciais assim de mercado. Então, você tem, sabe, um jogo aí que está sendo jogado, e que tem muita bola. Eu gosto muito das metáforas do futebol, né? Não à toa o meu podcast leva um 45 do primeiro tempo. Tem muita bola para jogar no segundo tempo aí, sabe? Já está no intervalo pós-pandemia aí, né? Que tudo parou. Eu acho que tem muita bola, cara. É um universo gigantesco que a gente ainda não deu conta. E só uma coisa, a gente está falando de conteúdo no começo, você citou o Café Brasil. O Café Brasil estava antes da gente nessa jornada aí. O Luciano Dinossauro. Exato. Então, assim, Jovem Nerd, Café Brasil, o próprio Rapadura Cast lá do Nordeste, já fazendo isso já há muito tempo. Então, assim, nenhum de nós conseguiria ter essa longevidade toda sem conteúdo, né? Só para reforçar, porque você citou ele, e ele eu acho uma grande referência também. Ele está aí fazendo um trabalho há muito tempo. Eu gostaria de reforçar muito esse assunto. Eu acho que para nossa audiência aqui, de novo, tanto para influencers quanto para marcas, uma mensagem que a gente não pode deixar de passar é a coisa da construção da audiência. Eu acho que quanto mais a gente puder insistir nesse assunto, porque as marcas estão habituadas a fazer investimento em mídias tradicionais e em mídia digital, que agora também já está entrando no bolo de mídia tradicional, né? Na mídia tradicional digital. E aí, quando entra uma mídia como o podcast, que pesquisas mostram que 63% das pessoas que ouvem podcast com frequência já compraram alguma coisa indicada pelo podcaster em questão. Agora, isso parece uma coisa mágica quando não é tratado de forma responsável. E aí, queria que você falasse um pouco disso para a gente, Beto. Assim, a responsabilidade da mensagem de um cara que faz podcast há 12 anos e que, além de fazer o seu próprio, cria para marcas e tem, obviamente, um monte de gente anunciando com você porque você já construiu a história. Você já tem essa credibilidade. Então, são dois pontos diferentes, né, que eu vejo, porque você tem um ponto de um podcast, vamos chamar assim, autoral, que a gente começou ali do zero, um grupo de amigos que queria fazer alguma coisa, e aí a gente construiu, sim, essa força com a audiência, engajando e trazendo esse valor para as marcas. Então, a marca, quando ela se associa a gente, ela tem a nossa credibilidade, porque a gente não fala do que a gente não quer, a gente nega dinheiro, já negamos muitas vezes, para ser bem claro, porque a gente não acredita no produto, então eu não posso fazer isso, porque eu estou me descredibilizando como audiência que confia na minha opinião. Agora, você tem um outro lado também, que é o lado da marca. Você tem muitas marcas que entram na mídia porque ela está na moda, porque ela faz sucesso, e aí o cara vê aquilo quase que como uma conta ali de CAC, né? Ele quer fazer um lifetime value, um CAC e tal, isso aqui, e ele não entende que é diferente, porque o podcast ele não tem um crescimento de base absurdo. Ele não é uma coisa que vai acontecer. Você pode criar uma estratégia de mídia para você potencializar isso.
Claro, isso com certeza, por exemplo, na BKR a gente faz isso para alguns clientes nossos. O podcast, ele é parte de uma estratégia onde a gente bota mídia, a gente bota influenciadores, a gente bota todo mundo para fazer essa performance melhor do produto do cliente. Mais uma coisa que eu sempre falo, e parece... Você tem clientes que te ouvem, que têm essa ciência, mas você ainda tem um mercado muito mal acostumado a dizer que entende, mas chega na hora é outra coisa, que é o seguinte, o cara quer de hoje para amanhã ter o meu número de ouvintes no podcast. Cara, eu estou há 12 anos fazendo isso. Eu fiquei durante muito tempo investindo o meu tempo e um dinheiro que eu ganhava de outros trabalhos para fazer isso acontecer. E hoje, beleza, você paga mais caro para mim do que se você construísse uma audiência com calma, construindo indicadores pé no chão, com realidade, um projeto acreditando que quem chega para você e fala assim, cara, faz podcast porque é a última batata frita, você vai ver que vai virar. Isso você vai decepcionar o cliente. Agora, se você chegar para o cliente e falar o seguinte, cara, faz podcast porque você vai ter um engajamento e uma fidelidade com a audiência que você quer atingir, que você não vai ter em nenhum outro lugar. Mas saiba que, para você atingir números relevantes, você vai precisar de tempo, você vai precisar errar bastante para descobrir quem é a sua audiência e cada vez você entregar um produto melhor para ela. Então, eu acho que tem esses dois lados também do criador de conteúdo, onde ele tem uma liberdade de opinião, e uma marca que tem um objetivo que deve ser traçado por trás. Então, assim, o legal de eu ter sido um dos criadores aí do mercado de podcast, junto com o Afonso e com o Diogo, é que eu também estava do lado das agências de publicidade. Então, eu consigo ter uma visão de objetivos de marca e de produção de conteúdo dessa mídia, né? Acho que esse objetivo é muito, muito boa resposta. Acho que é bem por aí mesmo, né? É um processo de entender essa construção, né? Esse tempo que, num primeiro momento, a gente quer tudo assim, né? Como tudo na vida, né? A gente vive um momento que parece que tudo tem que ser muito rápido, né? E, claro, para muitas coisas a gente precisa, mas a gente precisa entender a força do podcast, que é isso que o Beto disse, né? Eu concordo. É um processo mais lento, mas ele é de uma fidelização que é impressionante. Quando o cliente, a empresa, o negócio consegue entender isso, construir a sua base, em paralelo a outros projetos de estratégias de comunicação, acho que nada exclui, né? Eu acho que nada exclui, mas entender essa força do podcast, essa retenção que ele tem, né? Acho que o podcast é uma retenção que eu confesso, assim, como o mais novo aqui da turma, como produtor de conteúdo, eu me assustei um pouco. É o que vinha de rádio, hein? Me assustei um pouco com essa. Claro, é muito nichado, né? A gente falou muito pouco de nicho, porque o podcast também tem essa possibilidade, né, de você entrar no universo do que você quiser e ali tem um exclusivo do que você gosta. Você gosta de, sei lá, cara, você gosta de ônibus, por exemplo, você vai ter um podcast que o cara vai falar toda a história do automóvel. Então é rico, cara. Eu estou muito entusiasmado assim, com o coproduto podcast por isso. E eu acho que se a gente conseguir entender esse time, e acho que o Beto trouxe bem, entender esse time, mas entender que ele tem um resultado muito forte, muito expressivo, ali na frente vem, e é o que eu disse há pouco, na resposta anterior. Tem muita bola para jogar e tem muita bola rolando aí de negócios, e por isso o podcast hoje é tão falado, pouco compreendido ainda, mas com um ótimo... Mas tão falado, né? Exato. Ó, a gente acabou de receber aqui no ponto eletrônico que a gente estourou o tempo, porque a gente fala muito, e esse assunto tem que falar muito mesmo. Eu queria, assim, só pedir a última palavra aí para vocês, muito focada de novo na audiência. Queria, né, deixar os contatos de vocês, eu já vou deixar aqui o Instagram da Olá Podcasts, no plural, @olapodcasts, e queria convidar os influenciadores que já têm o que dizer, afinal de contas são influenciadores digitais, a vir para o mundo do podcast, porque faz sentido. E além deles hospedarem na olapodcast.com, eu estou bom de jabá hoje, além de hospedar na olapodcast.com, que dicas vocês dão nesse momento de despedida aqui do nosso painel, que foi tão rico? Patrick, pode começar aí. Eu acho que, assim, uma dica que eu dou, tão entusiasmado com esse universo de podcast,
que é algo muito rico, mas a gente precisa entender que para fazer um produto legal, fazer uma coisa que repercuta, que atenda os seus interesses, como tudo na vida, tem que ter mergulho, cara, tem que ter conteúdo, tem que ir firme e acreditar um pouco. Eu acho que uma coisa muito legal que conversa com essas transições de um momento é a autenticidade, sabe? Você tem uma verdade naquilo que você quer transmitir. E eu acho que o podcast tem essa veia assim, que acho que é muito legal. Então, acho que a dica que eu dou é um universo riquíssimo, gigantesco de potencial, mas você precisa estar muito imerso, dedicar uma atenção por um processo de construção gigantesco. A gente viu a história do Beto nesses 12 anos, mas entender que é fascinante, cara, e essa troca que você tem com seus ouvintes é fantástico. E eu quero deixar aqui o meu, já que você falou do seu jabá, Bruno, é por convidar a turma para conhecer o 45 do Primeiro Tempo, que é um podcast onde eu falo sobre transformação de vida, propósito. Eu tive uma vida executiva na Jovem Pan, nos últimos 5 anos, até 2018. Depois eu resolvi tirar um sabático, fui repensar um pouco a minha vida, escrevi o livro, e hoje eu trago pessoas para contarem suas histórias de transformação de vida, né? Então, esse é o meu universo, todas as plataformas. Falei demais aí para encerrar. E o Instagram, que é o patricksantos.oficial também. Valeu. Cara, eu vou ser muito rápido, vou ser muito breve, porque eu sei que a gente já estourou o tempo. Se quiser ouvir o meu podcast, a gente está exclusivo no Spotify, Matando Robôs Gigantes, pode ir lá, todo mundo é muito bem-vindo, se prepare para ouvir muitas besteiras, que nós somos bons em fazer isso. Mas se você quiser falar um pouquinho de mercado, cara, é só procurar no LinkedIn a BKR ou o Beto Estrada, a gente está lá, a gente está aí aberto para conversas, vamos trocar ideia, isso aqui é o bom. Nós três aqui depois vamos, né? Já combinamos um chopinho para a gente continuar o nosso papo, que infelizmente o nosso tempo aqui estourou. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Só convidar o pessoal aqui a doar para Casa Hope. Estamos vestidos de Casa Hope aqui. Tem um QR Code. Faça uma doação, que é super importante, além de todo o conteúdo que a gente está trazendo. Um abraço, galera. Obrigado e brigadíssimo mesmo por esse painel. Achei super rico. E vamos sortir os frutos daqui, com certeza. Obrigado a vocês aí.